tarde. Estamos prontos para levar informação para vocês e hoje eu comecei o programa aqui triste, um episódio que aconteceu em São José dos Campos. E eu estava pensando agora, na hora que, na abertura do programa, eu fico muito triste quando uma família, quando a estrutura de uma família fica abalada. E isso me choca bastante, porque diferente, né, de algumas pessoas que elas nasceram para criticar, eu estou aqui para ajudar. E hoje vocês vão conhecer um caso que você vai ficar chocado também, mas isso precisa mostrar aqui no programa. Tem coisas que não pode ficar no anonimato, né? Seria tão bom que se aquelas pessoas que ao invés de criticar, nasceram para criticar, tivessem um tempinho para ajudar essas pessoas. Quantos casos semelhantes a esse que eu vou mostrar hoje aqui no programa, que você vai ficar chocado, acontece e ninguém coloca no ar porque tem medo, porque são bandos de tangas frouxas que têm medo de colocar no ar e colocar a verdade aqui. Eu não tenho rabo preso com ninguém. E o dia que me proibirem de falar alguma coisa aqui em defesa da população, pego o meu banquinho e vou embora. Por isso eu não tenho rabo preso com ninguém nesse programa. Tony Blade. Bom, eu falo já sobre isso, vem aqui para a câmera 2. Terça-feira, 26, hoje é 26, né? De fevereiro de 2013. Hoje nós vamos dar os parabéns aqui para a Polícia Ambiental da cidade de Lorena. Eles fizeram aqui a apreensão de cerca de 20 pássaros silvestres, estavam sendo mantidos em cativeiro. As imagens aqui mostram com clareza os pássaros que são mantidos em cativeiro. Qual é? Eu não sei, né? Cada um faz aquilo que quer, mas eu não sei qual é o hobby, qual é o prazer do sujeito em manter um passarinho na gaiola. Eu não entendo isso, gente. E até o próprio ser humano, né? O ser humano que vive em gaiola, por exemplo, eu sei que nos CDPs, aí nos presídios, nas penitenciárias, tem televisão e eu sou muito bem ouvido e assistido também, que nós fazemos um programa de rádio pela manhã. Qual é o prazer de viver trancado dentro de uma jaula? Eu sou extremamente contra isso, né? E você, ser humano, que não quer virar notícia, que não quer viver dentro de uma jaula, não haja dessa forma. E ontem, esses pássaros foram encontrados na cidade de Lorena, no bairro Industrial. A polícia recebeu essa denúncia anônima, foi até o local. Um homem foi encaminhado para a delegacia, foi ouvido e liberado. Sabe por quê? Porque é um crime de menor potencial ofensivo. É impressionante isso, né? E por esse motivo ele foi ouvido e foi liberado. Bom, é um crime que não dá para o sujeito ir para a cadeia, mas deveria ir, porque manter o bichinho preso, tem gente que põe todos os animais, esses pássaros, essas aves, na porta da casa dele e fica lá, olha, eu adoro ouvir o canto dos pássaros. Vai para um sítio, lá no meu sítio, para você ter uma ideia, em Campos do Jordão, os pássaros cantam, são todos livres. Detesto esse negócio de prisão, viu? Bom, coloca aí pra gente ao vivo, né? Tá por telefone, Nilson Manuel da Silva, o primeiro sargento da Polícia Ambiental, que fez esse trabalho fantástico. Sargento, boa tarde. Boa tarde, Tony. Sargento, conta pra gente, eu sei que vocês fazem um trabalho fantástico aí na Polícia Ambiental, muito obrigado por nos ajudar aqui e mostrar isso, né? É um crime de menor potencial ofensivo. Então, o sujeito não vai preso, mas toda a denúncia anônima que vocês recebem, vocês vão checar a exemplo dessa. Essa como foi? Conta pra gente, sargento. Exatamente como você falou. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, né? Um instrumento adequado para apurá-lo é um termo circunstanciado e a pessoa não fica presa, né? Desde que se comprometa a comparecer em juízo. Nesse caso, como na maioria dos casos da nossa região, que a maior incidência nossa de ocorrências, trata-se desse tipo de ocorrência, manutenção de pássaro em cativeiro. Nós recebemos aqui no quartel da base operacional de Guaratinguetá essa denúncia. Nós formulamos a denúncia com todas as informações possíveis e essas informações são transmitidas aos patrulheiros, aos nossos policiais que vão atender a denúncia, cercando ele de todas as informações possíveis para que ele possa desempenhar o serviço da melhor maneira. Então eles chegaram ao local, checaram as informações e constataram em volta da residência diversas gaiolas, várias gaiolas, contendo pássaros silvestres e outras vazias, e uma delas é uma gaiola que se chama gaiola de bate. O que é isso? É uma gaiola que ela tem armadilhas em volta dela. Fica um passarinho dentro dessa gaiola e os demais passarinhos da mesma espécie são
atraídos por ele. Então, quando chegam perto, essa gaiola fecha. Então, chama gaiola de bate. E, então, nessa residência específica, foram apreendidos 8 pássaros, né, várias gaiolas, alguns alçapões, que também são utilizados, acoplados a gaiolas, para caça. E quando a patrulha chegou ao local, o proprietário, né, o infrator, não se encontrava. Foram apreendidos, então, esses petrechos, esses pássaros, apresentados na Delegacia de Polícia de Lorena, onde a Autoridade de Polícia Judiciária realizou o registro digital da ocorrência, apreendeu os pássaros, que posteriormente foi por nós também destinados à Univap em São José dos Campos. Perfeito. E Sargento... posteriormente também a patrulha conseguiu localizar o infrator e ele foi autuado. Foram confeccionados 2 autos de infração ambiental nessa pessoa. Muito bem, muito obrigado ao Sargento Nilson, né? Muito obrigado aí pelo trabalho da Polícia Ambiental, Nilson Manuel da Silva. Obrigado, viu, Sargento? E parabéns aí. Por agora esses pássaros, né, tem que para voltar aí ao convívio da natureza, tem que ser pouco a pouco, porque foram criados em cativeiro. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Chegou a hora da gente tocar nesse assunto, nessa ferida, que muitas pessoas não gostam disso, mas é a realidade nua e crua que nós vamos relatar aqui. Vamos falar de um caso muito delicado. Abalou a estrutura de uma família inteira. Isso aconteceu em São José dos Campos. Uma jovem de 22 anos, ela morreu na Clínica São José e, segundo a família, a Gabriele, né, Emídio Sais, nunca teve problema nenhum de saúde. Eles acreditam, tem imagem dela, coloca aí para eu ver, olha só. Nunca teve problema de saúde nenhum. Foi lá para o hospital e a família está revoltada, triste. Ao invés de eu ficar falando aqui, gente, que isso me dói bastante, né? Porque eu tenho tanto carinho pela vida, amor pela vida, e eu acabo absorvendo isso porque eu sinto o que essa família está sentindo. Então eu não quero fazer justiça, quem sou eu? Eu não sou juiz para julgar ninguém, mas eu quero ouvir a mãe dessa jovem desesperada. Eu quero que ela relate aqui o que aconteceu lá na Clínica São José. Ela não estava bem, ela estava reclamando de dor. Daí eu peguei e levei ela entre 10h30 na Clínica São José. E daí uma doutora lá atendeu ela. A doutora passou remédio, ela foi atendida, foi medicada. E daí a gente veio embora, porque a médica falou que era virose. Na hora que chegou umas 2 horas, ela começou a passar mal na minha casa. Daí ela pegou e falou assim: mãe, eu tô com dor no peito. E mostrou os braços, porque estava roxo, ela achou que tinha batido. Daí eu dei um banho nela, que ela tinha vomitado, estava toda suja. Ela tomou banho e eu levei ela para o hospital. Chegou lá e eu falei pro médico que ela estava com dor no peito e tinha mancha. Daí ele pegou, só colocou ela no oxigênio e deixou ela lá, na sala de espera, na sala onde toma a medicação. Entre essas 2h30 até 5 e pouco, foi a hora que minha filha faleceu, eu chamei um monte de vezes eles. Toda vez que eu ia chamar eles falavam para mim que o médico só ia avaliar ela de manhã. E minha filha estava escurecendo, pretejando cada vez mais, fui, chamava de novo. Falei, agora minha filha está gelada, está suando muito. É normal? É normal. E minha filha falecendo. Daí eu fui, chamei pela 3ª vez o moço. Moço, pelo amor de Deus, a minha filha está ficando preto o rosto agora, a boca dela. Ele pegou e falou assim: eu vou ver com a mocinha. Daí nisso ele foi chamar a mocinha. Daí nisso o médico veio. O médico pegou e falou assim: o que está acontecendo? Já não era o mesmo médico. O que está acontecendo, mãe? Eu contei tudo para ele, o que tinha acontecido. Falei, doutor, olha, minha filha está ficando cada hora mais preta. E ele, calma, mãe. Ele começou a avaliar ela. Falei, doutor, olha a boca dela. Ele pegou e falou, calma, mãe. Calma, mãe, calma, mãe. Minha filha faleceu por falta de conhecimento médico, porque das 2h30 até 5h30 eu chamava toda hora eles só vai avaliar amanhã, só vai avaliar amanhã. E amanhã minha filha foi embora. Porque na hora que eu cheguei, o médico não pode, tá bom. Essas coisas, quando envolve a vida, gente, e eu tenho um carinho, um respeito pela vida que vocês não têm noção. Se eu pudesse ir lá e arrancar a dor dessa família, do coração dessa mãe, eu faria isso. Mas tem coisa que foge do nosso controle. E aqui nós temos que ser profissional. Eu quero ouvir o diretor do hospital, que é o Dr. Ricardo Ribeiro, diretor clínico, Clínica São José, né? Está na linha aí, doutor Ricardo? Oi, boa tarde. Boa tarde. Doutor Ricardo,
o nosso papel é esse e às vezes a nossa função, né, não agrada as pessoas. Mas nós temos que colocar isso, né, em público, porque a mãe veio aqui desesperada, então é bom que a gente coloque da forma correta. E é claro, quando se perde um ente querido, isso prejudica, a família fica chocada. O senhor, como diretor clínico, não sei se o senhor acompanhou o caso, tem todo o direito, essa é a postura do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ouvir os dois lados. Gostaria que o senhor explicasse o que houve nesse caso, doutor. Boa tarde. Em primeiro momento, eu e todo o Grupo São José, nós gostaríamos de nos solidarizar com a família, a dor, a perda da filha. Infelizmente, a evolução dessa doença que a jovem apresentou foi de evolução bastante rápida. Ela, entre o primeiro atendimento realizado às 3 da tarde até o falecimento dela, durou em torno de 12 a 14 horas. Ou seja, a janela do diagnóstico foi muito pequena. E a gente pode dizer que, infelizmente, a medicina não é uma ciência exata e a gente vai ter que aguardar o laudo do IML para saber o diagnóstico preciso do que ela apresentou. Doutor, eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor, que faz parte do meu trabalho. Quando a mãe solicitou a presença do médico para ver o que estava acontecendo, a enfermeira disse, olha, ele só vai avaliar amanhã. Não havia um médico lá, um plantonista, alguém para dar o atendimento? É difícil agora, se, né, a presença do médico ali, uma avaliação, né, de um profissional, não poderia ter revertido esse quadro? Eu sei que existe a ética médica, mas eu tenho que perguntar isso aqui para o senhor. Não havia um médico de plantão para atender no momento, na primeira vez que essa mãe solicitou a presença do médico, doutor? Não. Em nenhum momento a paciente foi desassistida. Em todo o período de atendimento da paciente, existiam médicos disponíveis no pronto atendimento para atendê-la. Os médicos poderiam estar no recinto, mas eles estavam no pronto atendimento. Quando houve a piora da paciente e ela foi removida para a sala de emergência, ela estava sendo atendida por 2 médicos. O médico do pronto atendimento e o médico da terapia intensiva. Tá certo. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação. Eu não sei se essa explicação do médico satisfez a família, né? Pode cortar. Muito obrigado aí ao doutor pela participação. E sou bem claro em dizer, a mim não satisfez a resposta. Essa é a verdade, eu tenho que ser franco aqui. Se essa resposta justificou para a família, eu recuo e dou a mão à palmatória. A mim, não, porque o médico deveria estar ali, no local, avaliando pelo histórico que a mãe me contou. Como eu não estava lá, estou apenas colocando aqui o que eu acho a respeito disso. É duro, é triste, familiares, mas nós estamos aqui do seu lado, respeito aí os médicos, tenho vários amigos médicos, mas essa explicação do doutor Ricardo não justificou aqui. Se fosse eu um parente, não ficaria satisfeito com essa explicação. Vamos aguardar o laudo. Vou para o intervalo, volto daqui a pouco para falar mais sobre os problemas que acontecem na região do Vale do Paraíba e dessa vez um condomínio que o administrador, na verdade, não funciona. A administração não faz absolutamente nada e eles vivem dificuldades. Nós vamos mostrar já depois do intervalo.